Olá, graça e paz. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. A minha saudação aos eleitos de Deus, às pedras que vivem, aos predestinados em amor. Bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. Nós estamos aqui nesta manhã porque Deus tem algo especial para a sua vida. Não existe a possibilidade de termos um programa apenas de entretenimento. Nosso programa visa a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o entendimento da graça de Deus, este pacto, esta aliança perfeita e, claro, uma vida que represente e reproduza o reino, a glória de Jesus, uma vida vitoriosa. Então Deus lhe trouxe para este encontro, neste dia, pela televisão, pela rádio, pelo satélite, porque nós estamos conversando desde segunda-feira sobre virtudes espirituais que fazem diferença na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Começamos segunda-feira por falar em determinação. Eu disse que a pessoa que não é determinada, ela se acovarda, ela se limita. Ela tem desejos e os desejos ficam apenas nos desejos. Ela não avança, porque lhe falta o espírito de determinação. Ontem nós falamos da coragem, da ousadia. Então, determinação, ousadia, coragem, elas estão associadas a uma outra palavra virtuosa chamada intrepidez. Tanto determinação, ousadia e intrepidez andam de mãos dadas, porque são estas virtudes espirituais que fazem com que um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem esta virtude, seja realmente cabeça nesta terra e não cauda. Reine em vez de ser humilhado. E por que nós precisamos desta intrepidez? Porque, amados, nós vivemos numa sociedade que gera medo nas pessoas, que gera insegurança, instabilidade. Você vê valores santos da família esgaçados. Você vê problemas políticos graves que deixam a sociedade temerosa. Nós colocamos as pessoas no governo e elas depois se governam. Então nós vivemos numa sociedade instável, insegura, dividida, rachada, nós e eles e nós. E nós precisamos de saber viver nesta sociedade sem que ela nos humilhe, sem que ela nos pise, sem que ela nos limite. Porque quando você ouve notícias, elas não são alvissareiras, elas são sempre intimidadoras e, na realidade, limitadoras. Existe um pequeno grupo que domina e todos os outros são dominados. Então, nós precisamos, para viver a vida do dia a dia de forma honesta, verdadeira e vencedora, nós precisamos de ter um espírito de intrepidez. É uma coragem sobrenatural. A intrepidez faz a pessoa realmente acreditar no que humanamente seria impossível acreditar. Paulo, quando escreve aos hebreus, os judeus convertidos, remanescentes da graça, ele disse no capítulo 10, versículo 19 de Hebreus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Paulo disse, olha, para você acreditar num pacto melhor e superior, para você acreditar que você pode entrar no Santo dos Santos, ou seja, na intimidade com Deus, você tem que ter um espírito de intrepidez, de coragem, de determinação. Isso tudo unido faz com que a pessoa desfrute daquilo que é seu direito, daquilo que é o seu chamado. Então ele diz, olha,
há um novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então diz que a carne de Jesus era como um véu. Lá isto tipifica o tabernáculo do Antigo Testamento, em que havia uma grande cortina, um grande véu, e só entrava no lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, onde estava a presença de Deus. Só entrava naquele lugar o sacerdote e o fazia uma vez por ano. Então esse sacerdote representava o povo que estava lá fora no arraial. E diz então que através de Jesus, aquele véu, aquela carne de Jesus, era um véu que por trás desse véu estava a divindade de Cristo. E que hoje nós temos acesso a essa divindade porque há um novo e vivo caminho. Porque nós não seguimos mais Moisés, nós seguimos Jesus, não seguimos a lei, seguimos a graça. Então eu disse, para crer nisto tudo, só se houver um espírito de intrepidez. Então, eu não posso desassociar a determinação, a ousadia e a intrepidez. Um homem intrépido, ele não tem medo da vida. Um profissional liberal intrépido, um magistrado intrépido, um empresário intrépido, um empreendedor, uma dona de casa, uma mãe intrépida, ela não se deixa dominar pelo espírito da covardia, da limitação, da mediocridade, da zona de conforto. Então, é muito interessante, ele diz que, irmãos, tendo, pois, irmãos, intrepidez, tanto a intrepidez é uma coisa que se adquire, é pela confiança que você vai nutrindo na palavra, é pela palavra que vai se internalizando na tua vida, você vai experienciando dia a dia, você vai vendo que é tudo verdade, que a Bíblia se cumpre, que Deus honra a palavra, e isto gera uma ousadia sobrenatural que Paulo chamou de intrepidez. Você percebe quando a pessoa é intrépida, quando a pessoa é corajosa, quando a pessoa é determinada, ela é ousada, ela contagia as pessoas para o bem, ela motiva, ela dá forças para vencer, ela ensina a ter coragem para viver. Então, força, coragem, intrepidez, tudo isto vem do Espírito do Senhor. Então, há uma diferença entre uma pessoa que segue a sua linha de rumo, de vida normal, e o intrépido. O intrépido não se acovarda. O intrépido não se deixa levar pela onda. O intrépido tem convicções que não são mudadas porque o jornal disse ou a televisão aconteceu. O intrépido diz, está na Bíblia, eu creio num Deus vivo, em cada batalha da vida eu verei Deus me conceder a vitória, me conduzir em triunfo. Isto é intrepidez. Então, Paulo diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez, entra no Santo dos Santos. Então, acredite que Jesus nos abriu o véu foi rasgado e hoje nós temos intimidade com Deus. Só com intrepidez, senão a pessoa fica achando que não, que Deus é só para quem foi consagrado ao ministério, Deus está distante, Deus está longe. Não, Deus está aqui, Ele está aqui dentro. O reino está aqui dentro. Então, o nosso chamado é a acreditar, e temos que acreditar, com intrepidez, que a despeito de qualquer notícia, de qualquer adversidade, de qualquer desajuste, ou que se esgaça o tecido da sociedade dividida, amada, a despeito de todo o caos que nós hoje vivemos no nosso país, eu tenho intrepidez para continuar o meu ministério, a minha chamada, a minha missão, sem vacilar, sem ser limitado, sem permitir a opressão da sociedade, porque eu creio num Deus vivo. Eu quero lhe passar este sentimento e esta convicção, porque muitas vezes na Bíblia Sagrada, você ouve e vê pessoas que não foram pessoas
apenas normais perante situações da vida. Por exemplo, o caso de Moisés, só en passant, para lhe lembrar um exemplo tão cativante, tão instigante, tão intrigante quanto é este exemplo de Moisés. Diz a palavra do Senhor, no capítulo 11, versículos 23 em diante, ele diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado, pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, tinha mandado matar as crianças. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Quando considerou o opróbrio de Cristo por maior riquezas que os tesouros do Egito, que contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que palavra, que ensinamento, que determinação, que ousadia, que intrepidez este homem. Ele disse que ele não se amedrontou pela cólera do rei. Você sabe que Faraó era uma divindade para o povo de então. O Faraó dizia era Deus. E quando o Faraó impunha, era Deus que estava impondo para aquela cultura egípcia. Então diz que Moisés não se deixou intimidar, porque ele tinha intrepidez, coragem, ousadia, determinação. Ele não se amedrontou pela cólera do rei. Por quê? Porque ele era um homem tão intrépido que ele ficou firme como quem vê o que é invisível. Firme como quem vê o que é invisível. Então, isso chama-se intrepidez. E eu quero muito que estas verdades da graça de Deus que eu vivo no meu dia a dia, amados, se eu me deixasse levar pela cólera do rei, eu já não estaria vivo. Se eu me deixasse levar pela opinião pública, eu já não estaria vivo. Se eu me deixasse arrastar pelas más notícias, eu seria um perdido. Então Moisés diz que ficou firme, não se deixou amedrontar pela cólera do rei. O rei Faraó disse que faria, que aconteceria, e ele disse: olha, eu prefiro acreditar em Deus. Quem me chamou para tirar o povo do Egito para levar à terra prometida foi o Senhor Todo-Poderoso. Logo, a cólera do rei, a ira do rei, o mal-estar do rei perante essa situação, Moisés disse: a mim pouco me importa, eu vou continuar crendo em Deus. Que intrepidez, amado. Nós precisamos desse espírito de intrepidez, porque o rei hoje, essa cólera do rei hoje é comparada a quê? Qual é a analogia que se faria? Olhem com as guerras existenciais, os problemas políticos, socioeconômicos. Nós vivemos num país que deixam o brasileiro de joelhos, amado. O desemprego é uma palavra obscena. A corrupção é uma palavra amedrontadora. Então, se eu começar a dar ouvidos aquela lenga-lenga que diariamente chegam pelos meios de comunicação, eu não vou viver. Eu vou entrar na estatística dos impossibilitados. Então eu tenho que ter ousadia, eu tenho que ter determinação. O que eu quero da vida? Onde eu quero chegar? A sociedade e os gritos e a cólera do rei são maiores do que o poder de Deus? Não são. A palavra é a única que prevalece. Jesus disse: passarão os céus, a terra, vai passar tudo, mas a minha palavra não passará. Então diz que Moisés não levou nem em conta a cólera do rei, não se deixou amedrontar. Por que você está se deixando amedrontar? É pelo prognóstico ou diagnóstico médico?
É uma ameaça que está dentro da tua empresa? É o teu marido que diz que não te ama mais e quer se ir embora? São os teus filhos que andam por caminhos escusos e escuros? São aqueles projetos que você fez há tantos anos que está tudo parado e engavetado e nada sai? Você tinha um desejo tão grande de ter a tua empresa, os teus negócios, a tua firma, e você continua se arrastando, fazendo até o que não gosta de fazer profissionalmente. Quantas pessoas são infelizes porque estão trabalhando em algo que não as apaixona, que não lhes dá prazer? Então nós precisamos de ir além. Não se deixe intimidar pela cólera do rei, pelas notícias que vêm lá de cima. Há um Deus vivo. Há um Deus vivo, e eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Ele é o autor de toda a boa dádiva, Ele é o autor de todo o dom perfeito, Ele é o autor da vida eterna, Ele é misericordioso, bondoso, amoroso, imutável, santo, sagrado, que diz que a sua carne era um véu e que por trás daquele véu estava a presença do próprio Deus. Ele disse: agora você pode ter intimidade comigo, entre, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos, fale comigo, me chame de Abba Pai, glorifique o meu nome, exalte o meu nome, eu vou te honrar, eu vou fazer você reinar em vida. Isso é intrepidez. Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Nós precisamos desta firmeza. Nós precisamos desta firmeza. Você é um empresário, é um pai, é um marido, uma esposa, é um filho, é um jovem, um estudante, é um militar, um profissional liberal. Você precisa de ter esta firmeza. Como quem vê o invisível. Isto é uma intrepidez, isto é uma classe de fé tão grande, tão grande, tão grande, que faz a pessoa realmente não dar ouvidos à cólera do rei, dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz. A Bíblia diz muitas vezes no livro do Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça o que o rei está dizendo, ouça o que Jesus diz. Tenha a coragem, a intrepidez de dar passos de fé. Sim, mas estamos numa crise, como é que eu vou abrir a minha empresa? Olha, crises são grandes oportunidades para os intrépidos, corajosos e determinados fazerem coisas acontecerem. Toda a crise que se levantou e desde 2006, olha que nós já estamos há muitos anos passando aí por uma crise. Altos e baixos, mas nestes últimos 6, 7 anos tem sido dramático. Eu creio num Deus vivo. Eu creio no Todo-Poderoso. Eu creio em Jesus Cristo, o soberano, o Deus que venceu a morte, o Deus que ressuscitou, o Deus que está sentado no trono, o Deus santo e amoroso, o Deus que fala, que se revela, que se manifesta. Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Moisés tinha um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia, de determinação, que eu espero, e lhe digo isso com muita alegria, que eu tenha lhe passado ao seu coração, e que no final do programa você se levante e diga: eu vou vencer, eu vou construir a minha casa, eu vou abrir o meu negócio, eu quero ser patrão, eu quero viajar, eu quero fazer um curso, eu quero construir a minha casa, eu quero comprar o meu negócio. Enfim, que você seja intrépido, porque quem comanda a nossa vida não é a voz nem a cólera do rei. Quem comanda a nossa vida é a voz de Jesus. É Ele que diz: venha a mim. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha a mim. Eu vou te aliviar. Eu vou te dar paz.
Eu vou fazer com que você reine nesta terra. Esse é o nosso chamado. Deus quer que você reine. Seja cabeça, não cauda, esteja por cima, não por baixo. Tenha para emprestar, não tome emprestado. Isso tudo, meu amado, é o resultado da graça de Deus na nossa vida. Então, com intrepidez, acredite no que a Bíblia diz. Com intrepidez, dê hoje um passo de fé. Com intrepidez, com coragem, com ousadia, estabeleça um alvo. Mostre que Deus te chamou para realizares algo que foi Ele que começou e vai terminar, e que não há erros em Deus. Ele é o autor de toda boa dádiva, todo dom perfeito, não há sombra, não há variações. Amém? Creia nisso. A partir de hoje você é um homem intrépido, corajoso, determinado, ousado, mais que vencedor. Amém? Graças a Deus. Muito bem, hoje é quarta-feira e eu quero lhe dizer que logo mais à noite, às 7h30 da noite, vamos ter um grande encontro apostólico e profético. Eu quero muito que você venha ter uma experiência que mudará a sua vida, que é estar numa igreja que vive e prega a graça de Jesus. Deus deu uma missão a todas as igrejas do mundo. Ele diz: ide e pregai o Evangelho. Em particular, Deus nos deu uma visão, que para se pregar o Evangelho, teríamos que entrar na rádio, na televisão, no satélite, nas mídias, nos meios de comunicação. Temos uma visão de evangelização pela literatura. Eu tenho mais de 160 livros publicados. Então, eu queria muito que você bebesse desta água. Você desse um passo de fé, com ousadia e intrepidez. Eu vou estar com o apóstolo Miguel Ângelo, aqui na Rua Maricá, 320, Parque de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. Venha estar conosco. Aqui na Catedral nós temos um ambiente climatizado, temos parque de estacionamento, é um lugar, é uma ilha de segurança no meio desta situação difícil do nosso município, do nosso estado, enfim, do nosso país. Aqui você vai ter uma vida construída sobre a rocha. O vento bate, a chuva cai, os rios transbordam, tua casa ficará de pé. Você sabe, tudo que você precisa na vida agora é de ter uma vida espiritual. Quem sabe você já ganhou o mundo, agora falta ganhar a tua alma, agora falta paz com Deus. E aqui na Cristo Vivo você encontrará. Nosso telefone é 30 17 90 90. Logo à noite, 7h30 da noite, a grande noite apostólica e profética sobre a visão de Deus para a vida da família, para a vida do empresário, para a vida do profissional, para o dia a dia da vida. Venha estar conosco. Nós temos este telefone 30 17 90 90. Você tem bispas, conselheiras que podem lhe ajudar, orando por você, ouvindo você, criando esse ombro amigo para a sua vida. Amém? Eu espero em Deus que quando terminar agora o programa, você se levante e diga: eu nasci para vencer. Eu nasci para reinar. Eu nasci para conquistar. Eu nasci para ser grande. Deus te colocará entre os grandes desta terra. Creia nisto em nome de Jesus. Vamos terminando o programa. Se você sente que este programa é uma terra fértil onde você pode investir a sua cooperação, ligue para nós pelo 30 17 90 90, colabore, invista na obra de Deus, ajude a divulgar o Evangelho para a glória do Senhor. Amém? Minha gratidão. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, porque vocês da igreja têm a visão de ganhar almas, né? De se anunciar o Evangelho. A igreja não existe para ficar dentro de quatro paredes. A igreja tem que se apresentar ao mundo para que as ovelhas ouçam a pregação. Obrigado você amar a Deus, amar a Bíblia e amar a igreja. Obrigado à minha equipe de televisão. Obrigado a todos que dão suporte a este programa. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, e a amada esposa Bispo Roxana. Eu declaro graça e paz. E com intrepidez, entra agora no Santo dos Santos e vença. Graça e paz.